Mas, meus irmãos, a palavra que eu quero compartilhar hoje com os irmãos, vocês têm um tema em tela, vocês receberam esse tema também nas redes sociais. Nós vamos falar sobre um assunto muito bom e muito importante. Nós vamos falar sobre trabalho. E provavelmente o melhor dia para se falar sobre trabalho é no domingo à noite, justamente porque no dia seguinte é uma segunda-feira. E para muitas pessoas é o pior dia da semana. Talvez a segunda-feira seja aquele dia em que as pessoas mais amaldiçoam Adão. Ah, se não fosse Adão, agora não estaria aqui. Se não fosse por causa de Adão, agora eu estaria na praia. Muitas pessoas vão entender então que o trabalho tem a ver com uma maldição. É um castigo que Deus deu por causa do pecado. Adão foi fazer aquela besteira. Agora a gente está aqui nesse sufoco e nessa luta. E sobre esse assunto nós temos um público muito heterogêneo, porque nós temos aqueles que são preguiçosos, não gostam de trabalhar, e nós temos aqueles que são quase viciados em trabalho, não conseguem parar de trabalhar. Afinal de contas, o trabalho é uma bênção ou o trabalho é uma maldição? O trabalho é um mal necessário ou o trabalho é algo que foi estabelecido por Deus para o nosso benefício? E a pergunta mais importante sempre é: o que é que a Bíblia diz sobre isso? O que é que a Bíblia tem a nos ensinar sobre trabalho? Vamos orar mais uma vez? Senhor amado, nós pedimos ao Senhor mais uma vez nesse domingo para que o Senhor fale conosco e para que a Tua palavra traga equilíbrio ao nosso coração, equilíbrio à nossa vida. Que o Senhor, através da Tua palavra, nos ensine a viver conforme a Tua vontade, para que a gente possa desfrutar de todas as maravilhas que o Senhor tem para nós e para que a gente possa viver uma vida que vale a pena, uma vida que o Senhor nos ensina a viver na Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o trabalho foi ordenado na criação. Para a gente entender isso um pouco melhor, nós precisamos voltar para aquele contexto lá do Éden. Então você pode abrir a sua Bíblia ou ver aqui na tela Gênesis capítulo 2, versículo 15. Como essa pregação não é expositiva, a gente vai usar muitos textos, então eu vou correr um pouquinho com os textos, eles vão estar em tela, e se você conseguir abrir rápido, você pode consultar aí na sua Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículo 15 diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem coma livremente de qualquer árvore do jardim. Deus colocou o ser humano num lugar onde ele poderia se desenvolver. Deus colocou Adão num lugar onde ele poderia trabalhar. Você diz, qual é o trabalho de Adão? Cultivar e guardar a terra. Esse era o trabalho designado a Adão. Dessa forma, Adão não teria uma dependência doentia de Deus. O homem teria condições de produzir, se desenvolver. Não sei se você já parou para pensar que Deus podia ter criado o homem, colocado o homem no Éden, e todos os dias Deus podia providenciar comida ao homem. Isso não seria difícil a Deus. Deus podia fazer com que todos os dias os anjos servissem o homem, ou criar uma forma da própria natureza servir ao homem, de modo que o homem não precisasse fazer nada. E poderia ficar simplesmente descansando o dia inteiro e esperando ser servido. Mas ao contrário disso, Deus ordenou ao homem que trabalhasse, e dessa forma a terra produziria para o seu sustento. Muitas vezes, quando nós criamos ou temos uma ideia de mundo ideal, esse mundo ideal é um mundo sem trabalho, é um mundo com muito lazer e com muito descanso, é um mundo onde nós não temos responsabilidades. E de fato nós já experimentamos
experimentamos esse mundo e essa realidade quando nós éramos bebês. Você era recém-nascido, você não tinha responsabilidade para nada, você não fazia esforço nem para comer, alguém botava comida na sua boca. Mas isso não trouxe para nós uma grande satisfação, ou pelo menos uma satisfação plena. Nós não nos contentamos em ficar no braço de alguém, simplesmente descansando. Não. Em pouco tempo, o impulso foi de sair do braço. Em pouco tempo, nós quisemos aprender a andar. Ainda que para aprender a andar, a gente caísse e se machucasse e sofresse um pouco, mas ninguém desistiu de aprender a andar. A gente decidiu passar por esse caminho, e o tempo passou, nós crescemos um pouquinho mais e nos tornamos crianças, com um pouco mais de autonomia. Agora a gente sabe andar, agora a gente sabe falar, agora a gente consegue comer com a própria mão, mas ainda com pouquíssimas responsabilidades. Mas isso também não foi suficiente para nós. Enquanto crianças, a nossa ambição era de crescer. A ambição de Tico, meu sobrinho de 4 anos, é de chegar na idade de Miguel, de 5 anos. Fui pegar ele na escola esses dias, ele estava muito satisfeito. Eu disse: Davi, próximo ano sabe quantos anos eu vou fazer? 5 anos. Ele disse: 5. A idade de Miguel. E ele não entende que próximo ano Miguel vai fazer 6. Ele acha que Miguel vai ficar com 5 anos por resto da vida. Então a gente cresce, chega na idade de Miguel e passa da idade de Miguel. Nós nos tornamos adolescentes. As responsabilidades aumentam um pouco, não são tão complexas, mas elas estão lá. E o nosso desejo na adolescência não é voltar a ser criança. O nosso desejo na adolescência é entrar logo na faculdade. O nosso desejo na adolescência é começar a trabalhar logo, para não ter que pedir dinheiro para os pais cada vez que for ao McDonald's ou cada vez que for ao cinema. Nós não nos contentamos com aquela fase. E finalmente nós nos tornamos adultos. Nós conseguimos um trabalho que gera renda. E nós temos ainda mais autonomia. Nós temos ainda mais poder de tomar decisões. E as responsabilidades vêm com isso. E de repente nós nos vemos desejando ter aquela vida de bebê, que a gente fez muito esforço para sair dela, desejando aquela vida de: eu quero ficar de pernas pro ar e não fazer mais nada, e ficar recebendo essa comida na boca. E a pergunta é: será que essa vida nos traria felicidade e satisfação? Foi para isso mesmo que Deus nos fez? Será que é isso que nós queremos de verdade? Ou será que isso é simplesmente uma fantasia que a gente criou de mundo ideal? E talvez, se um dia a gente alcançar isso, a gente vai ficar profundamente frustrado e decepcionado. Será que talvez esse não seja um pensamento infantil e deturpado? Nós somos a geração do cansaço. Estamos todos muito cansados o tempo todo. Isso tem a ver com a nossa forma de viver. As pressões são muito grandes, meus irmãos. As cobranças são muitas. As exigências são muitas. São cruéis, são intensas. Está todo mundo querendo férias o tempo todo. E férias é bom demais. Mas o descanso, ele só é bom e só é possível porque há trabalho. Sem trabalho, esse descanso constante, ininterrupto, absoluto, eterno, ele nos levaria a um enfado. Ele nos faria pessoas tolas. Ele nos levaria à canseira. O trabalho é a bênção de
Deus nos deu para o nosso desenvolvimento como seres humanos. O trabalho é uma grande bênção. O trabalho foi a autonomia que Deus deu para Adão. Da mesma forma que Deus deu autonomia para que Adão escolhesse o nome dos animais. Lá no Éden, Deus disse que você vai dominar sobre toda a criação. E Deus não interferiu nisso. Adão tinha autonomia sobre aquilo. E Deus deu também a autonomia para que Adão trabalhasse e suprisse as suas necessidades. Deus nunca quis o ser humano como um ser preguiçoso, sugador de recursos, um explorador de rendas alheias. A expectativa de Deus é que o homem trabalhe para o seu sustento. Deus disse para Adão que Adão tinha um trabalho. Esse trabalho tinha a ver com cultivar e guardar o jardim. Cultivar não é um processo pontual, ou não é uma atividade pontual. Cultivar é uma atividade constante. Então não era um trabalho que Adão ia fazer e parar. Era um trabalho contínuo. Ele ia preparar a terra para que aquelas características da terra fossem sempre renovadas e realçadas, para que então o plantio e a colheita fossem cada vez mais prósperos. O oposto de cultivar é extrair. Como cristãos, nós somos contrários e opostos à corrupção, porque Deus não nos criou para extrair. Deus nos criou para cultivar. Deus nos criou para desenvolver. Deus nos criou para trabalhar. Deus nos criou para realizar. O corrupto é alguém que quer colher aquilo que não plantou. E Deus reprova isso. Deus não nos chamou para exploração. Deus nos chamou para cultivar. Em João capítulo 5, versículo 17, está escrito: disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Entenda isso, nós trabalhamos e há em nós um desejo pelo trabalho, pelo menos deveria haver, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E esse Deus que nos criou é um Deus que trabalha. O problema é que por causa do pecado de Adão, a terra foi corrompida. A terra recebeu maldição. Então, se antes o trabalho era algo mais leve e algo que fluía melhor, agora por causa do pecado, o trabalho se tornou penoso, se tornou pesado. Veja que diz Gênesis capítulo 3, versículo 17 ao 19. Diz assim: Deus diz, e ao homem declarou: visto que você deu ouvido à sua mulher, e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirada, porque você é pó, e ao pó voltará. O pecado trouxe uma dificuldade muito maior ao trabalho e ao nosso sustento, mas de fato o trabalho antecede a queda. Ele se tornou mais difícil por causa do pecado, mas de fato ele sempre existiu, e o ser humano, quando trabalha, está cumprindo a vontade de Deus. Por isso é um grande equívoco quando você trata o seu trabalho como uma atividade mundana, uma atividade carnal. Isso é muito comum. Talvez você faça isso, ou talvez você já ouviu alguém falar isso. Não, é porque eu estou envolvido aqui com o meu trabalho. Aí isso é uma coisa meio que secular. Aí se eu tenho alguma atividade na igreja, esse trabalho é para Deus.
Não é assim que muita gente trata? Você tem o seu trabalho e a sua profissão, e parece assim, isso é uma coisa do mundo. Não é pecado, mas é uma coisa do mundo, é uma atividade do mundo. Aí a gente divide a nossa vida entre atividades do mundo e algumas atividades que são um pouco mais espirituais. E o que eu quero te dizer é que o fato de você trabalhar e pagar as suas contas, e exercer a sua profissão, e sustentar a sua família, é um ato de obediência a Deus. Portanto, é um ato espiritual. Deus ordena que você viva dessa forma. O seu trabalho e a sua profissão não existe para concorrer com a sua espiritualidade. Existe para cooperar com ela. Então entenda isso. Atender pessoas na sua clínica ou administrar a sua empresa não são atividades menos espirituais do que evangelizar, por exemplo. Nós podemos discutir prioridades. Nós podemos discutir o que seria mais importante. Mas não é disso que eu estou falando. Eu não estou tratando daquilo que é, entre as nossas atividades espirituais, as mais importantes. Eu estou simplesmente dizendo que ambas são espirituais, porque ambas são ordens de Deus para nós. O Deus que diz que você tem que evangelizar é o Deus que diz que você tem que trabalhar. Portanto, quando você faz as duas coisas, você está cumprindo a vontade de Deus, e nenhuma das duas coisas pode ser negligenciada. O camarada que é convertido, ele ama evangelizar, ele não pode ver uma pessoa passando na rua que ele prega o evangelho, mas ele não gosta muito de trabalhar para sustentar a família dele. Ele também não gosta muito de trabalhar para ajudar na situação da família ou nas coisas da casa. Esse camarada precisa rever algumas coisas. E da mesma forma, você que é um excelente profissional, você que é talentoso, você que é um profissional reconhecido, mas você nunca evangeliza ninguém, você também precisa rever isso. Porque nenhuma dessas duas coisas podem ser negligenciadas. Eu estou colocando esses dois pontos como ilustrativos, mas além do evangelismo tem muitas outras coisas que nós precisamos fazer como discípulos de Jesus. Eu às vezes converso com alguns homens que se sentem um pouco culpados. E essa palavra culpa é sempre muito ruim. E eles se sentem culpados porque não conseguem se envolver em todas as atividades da igreja como a esposa deles consegue. E aí quando eu recebo essas pessoas e eu percebo que aquele homem de fato não se envolve com nada, aí eu animo esse irmão a mudar. É importante que ele se envolva, é importante que ele participe, é importante que ele sirva, é importante que ele não seja um mero espectador. Mas quando eu percebo que aquele irmão já serve, que aquele irmão já se envolve, mas ele está se sentindo culpado porque ele trabalha, e ele não tem tempo para se envolver tanto quanto a sua esposa, eu fico um pouco preocupado com isso, porque parece que esse irmão não entendeu o valor do seu trabalho, a obediência e a espiritualidade que está por trás do seu trabalho. Se porventura a sua esposa se envolve mais, talvez, seja porque você tem condições de sustentar a família. E ela não precisa trabalhar fora para isso. Se ela precisasse trabalhar 8 horas por dia, em pé, vendendo confecção, no sol quente do Alecrim, possivelmente, ela não ia chegar em casa tão disposta assim, para se envolver com todas as atividades da igreja. Se essa irmã passasse 8 horas por dia, recebendo ligação do chefe, cobrando para ela bater meta, e recebendo ligação do cliente, reclamando furioso,
e ainda as cobranças pessoais, e ainda as cobranças para você se desenvolver como profissional, e ainda as ameaças de ser demitido, provavelmente essa irmã não poderia estar na casa da minha mãe, na terça-feira, às 3 horas da tarde, tomando café com as pérolas. Então, apesar de haverem exceções, e eu sei que há exceções, às vezes esse envolvimento maior por parte da sua esposa só é possível porque você trabalha muito, meu irmão, e Deus tem te abençoado, e você tem sustentado a sua casa sem precisar dividir essa carga com a sua esposa. Então não se sinta culpado por causa disso. Seu trabalho é uma bênção, e você está fazendo a vontade de Deus quando está trabalhando. Mas não faça disso uma desculpa para não se envolver com nada e não participar de nenhuma atividade da igreja. Todos somos servos e todo mundo trabalha, não é só você. Aqueles que servem na igreja também trabalham. Se envolva de alguma forma e participe de alguma forma. Quando o pecado entrou no mundo, o pecado afetou todas as áreas da nossa vida. Um termo usado para falar sobre isso é depravação total. O termo pode soar grosseiro, mas esse termo depravação total tem a ver com isso. E todas as áreas da nossa vida foram afetadas pelo pecado, todas elas. E nós somos capazes sim de praticar atos de bondade, mas mesmo os nossos atos de bondade são manchados pelo pecado e foram limitados pelo pecado. Por causa disso, a nossa relação com o trabalho também foi afetada. Além do pecado ter tornado o trabalho muito mais penoso, muito mais cansativo, muito mais desgastante, o pecado também distorceu a ideia de trabalho para nós. Por isso, quando se fala de trabalho, dificilmente você está falando para alguém que é muito equilibrado nessa área. É muito comum você estar falando, e eu estar falando agora para alguém que tem um problema de preguiça. Trabalhe o mínimo possível para existir, se for necessário. Preguiça. É a lei do mínimo e do menor esforço. Essa pessoa sempre vai tentar pegar atalhos. Ou o público que me ouve, boa parte dele é um público que não consegue desligar. Está ligado o tempo todo, está trabalhando além do que deveria. E não está conseguindo guardar um tempo para descansar. Isso é efeito da queda, é efeito do pecado na nossa vida. Nós nos desequilibramos nessa área. O trabalho é uma bênção, o trabalho é bom. O trabalho nos dá autonomia, o trabalho nos ajuda a pagar nossas contas, o trabalho nos dá alguns confortos, mas ainda assim, o pecado distorceu tanto as coisas que Deus precisa nos exortar a trabalhar. Deus precisa nos ordenar a não andar de maneira ociosa. Paulo faz isso em 2 Tessalonicenses capítulo 3. Veja o que Paulo diz, tem o texto aí também. 2 Tessalonicenses 3, do 6 ao 12, Paulo diz assim: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Pelo contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não que não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham.
mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Vocês se lembram como vivia a igreja primitiva? Minha mãe falou um pouco sobre isso semana passada. Eles repartiam pão de casa em casa. Eles viviam em comunhão. Todos os dias eles estavam na casa uns dos outros. De repente, para que trabalhar? Eu roubo a comidinha lá na casa do fulano, almoço na casa de um, janto na casa de outro. Não precisa mais nem trabalhar. Essa igreja é uma bênção. Tem café, almoço e janta na casa de alguém. Gente aproveitadora, gente preguiçosa. Sempre tem. Aí Paulo encontra esse cenário. Não. Quem não trabalha, não coma. A falta do trabalho está produzindo pecado na vida de vocês. Vocês precisam trabalhar. E Paulo diz: nós ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo. Trabalhem e comam o seu próprio pão. Não é um estímulo ao egoísmo. Não divida com o irmão que está desempregado, tadinho, está passando fome e está se esforçando, mas não encontra nada. Não é disso que Paulo está falando. Expliquei para vocês que é outra coisa. Paulo está falando de gente que estava muito saudável, mas que não queria trabalhar mesmo. Era gente aproveitadora e preguiçosa. Aí Paulo foi muito forte. Se não trabalhar, não come. E coma o seu próprio pão. Trabalho e emprego são coisas diferentes. Você entende a diferença? Nem todo mundo tem emprego. E nem todo mundo precisa ter um emprego. Mas todo discípulo de Jesus precisa trabalhar. De maneira remunerada ou não. Jesus disse: eu vim para servir e para me dar. Você vai dizer: Davi, mas eu tenho 12 anos, sou adolescente. Tenho 12, 13, 14 anos. Então eu estou ouvindo essa pregação, mas não é muito para mim. É muito para você. Se você é adolescente, o seu trabalho é estudar e ajudar nos afazeres da sua casa. No mínimo, estudar e ajudar com as atividades de casa. Deixa um pouco o Instagram, deixa um pouco o videogame e ajude a lavar aquela louça que você mesmo sujou. Ajude seu pai a lavar o carro. Ajude a trocar o botijão de água. Ajude a lavar a roupa. Se envolva de alguma forma e faça isso sem reclamar. Você não está fazendo um grande favor para a sua família, você é parte dessa família. E todo mundo precisa trabalhar. Então, se você é adolescente, você tem que trabalhar. Especialmente se você é um discípulo de Jesus. O seu trabalho é estudar e ajudar com as tarefas da casa da maneira que for possível. Pelo menos isso. Se você já é um adulto, provavelmente você precisa trabalhar para o seu próprio sustento ou para o sustento da sua família. Você precisa trabalhar também para manter a casa em ordem, para ajudar com os afazeres da casa de alguma forma. Eu acho muito esquisito quando alguém pergunta para o irmão: você trabalha? Ela diz: não, eu sou dona de casa. Você quer mais trabalho do que isso? Você trabalha, minha irmã, e você trabalha muito. Agora você não tem um emprego. Mas não diga que não trabalha, não. E alguém pode perguntar: mas Davi, e aquele irmão que está procurando um trabalho? Ele estava trabalhando numa empresa há muito tempo, agora ele está desempregado. Num caso como esse, o trabalho do irmão é procurar trabalho. O trabalho do irmão é distribuir currículo. O trabalho do irmão é fazer contatos. O trabalho do irmão é buscar cursos de capacitação, para que as portas se abram com mais facilidade. O trabalho do irmão é buscar oportunidade, mas não fique ocioso. Deus nos chamou para o trabalho. E quem não trabalha, dá trabalho.
E normalmente quem dá mais trabalho é quem não trabalha. E eu repito, não estou falando de emprego, eu estou falando de trabalho. Mas Davi, eu trabalhei a vida toda, estou aposentado. Continue trabalhando. Você não tem mais emprego, mas continue trabalhando. Senão você vai se tornar um senhor e uma senhora muito chatinho. Trabalhe, se envolva. Eu lembro que isso foi uma das coisas que me chamou a atenção em Israel. Eu morava num kibutz. Não vou perder tanto tempo explicando o que era, mas era uma comunidade. E todo mundo trabalhava obrigatoriamente. E eu via alguns senhorizinhos já tão idosos que andavam de cadeira de rodas, porque não se aguentava muito em pé. E eles trabalhavam, eles enrolavam um jornalzinho, que era o jornal que circulava, e entregava para as pessoas. Era um trabalho simples, mínimo, mas todo mundo trabalhava de alguma forma. Tinha a ver com a maneira como aquela comunidade atuava, como aquela comunidade existia. Isso me chamou a atenção, não que eu acho que uma pessoa de muita idade precise ficar enrolando um jornalzinho, mas todos nós temos como cooperar de alguma forma. E o trabalho faz parte da vida de um discípulo de Jesus. Quem não trabalha, quem vive ociosamente, se torna alguém maledicente, se torna alguém preguiçoso, se torna alguém murmurador, se torna alguém tolo. E muitas vezes se torna alguém pobre. Veja o que a Bíblia diz sobre isso. Provérbios capítulo 12, versículo 11. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Provérbios capítulo 6, pode passar. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como homem armado. Provérbios capítulo 21, versículo 25. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. A ideia e o contraponto entre o justo e o preguiçoso é que o justo trabalha. E quem trabalha tem fartura, tem o suficiente para suprir a sua necessidade e para suprir a necessidade de outros. O preguiçoso morre de tanto desejar e nunca pôr as mãos no trabalho. Aquele que trabalha reparte sem cessar. O trabalho é bênção, e nenhum trabalho deve ser considerado vergonhoso, por mais simples que seja o seu trabalho. Vergonhoso é você ser negligente, vergonhoso é você ser preguiçoso, vergonhoso é você ser um aproveitador. Mas nenhum tipo de trabalho pode ser considerado vergonhoso. Jesus trabalhou como carpinteiro, e Jesus era o rei da glória. E Jesus, trabalhando como carpinteiro, estava fazendo a vontade do Pai. No reino de Deus não pode haver espaço para vaidades e para orgulho. Mas, meus irmãos, se por um lado o pecado desvalorizou o significado do trabalho para algumas pessoas, por outro lado, o pecado supervalorizou o significado do trabalho. Vocês já pararam para pensar que a Bíblia tem um mandamento meio esquisito? Deus vai dizer assim: vocês vão trabalhar 6 dias, no 7º vocês têm que descansar. Você não acha que esse mandamento é meio esquisito?
Porque descansar é uma coisa muito boa. Quem é que não gosta de descansar? Descansar deve ser o mandamento mais fácil da gente cumprir, certo? Errado. O pecado deixou algumas pessoas viciadas no trabalho. E talvez você nem saiba que você está nessa lista. O pecado fez com que algumas pessoas entrassem na angústia da produtividade. Tem que estar produzindo o tempo todo, tem que estar lutando contra o tempo todo, tem que estar aprendendo alguma coisa o tempo todo. Você não pode parar de produzir. Isso tem gerado em algumas pessoas um nível de estresse altíssimo. Crises de ansiedade. Normalmente quem entra nessa sofre de algum tipo de crise de ansiedade. O pecado faz com que algumas pessoas coloquem a sua esperança e a sua confiança na provisão e não no provedor. E você passa a confiar mais no seu trabalho do que em Deus. E isso aos poucos vai roubando a sua paz. Você começa a ter um medo constante sobre o futuro. E essa pessoa, mesmo quando está de folga, está trabalhando, a cabeça não para, planejando e confabulando o tempo inteiro. Isso nunca cessa. E o nível de estresse vai ficando tão alto que a depressão e o burnout começam a bater a porta. O corpo está de folga, mas a cabeça não. Essa pessoa não consegue se deitar numa rede e ficar olhando para o céu com o coração pacificado. Ela até deita numa rede porque é o dia de folga, mas ela aproveita que está na rede para se atualizar das notícias, ou para poder estudar alguma coisa, ou para poder resolver alguns problemas através do WhatsApp. A pessoa está de folga, mas a cabeça não para. Ela tem que otimizar o tempo. Tudo vai virando perda de tempo. E aos poucos essa pessoa vai perdendo o prazer em viver. O prazer em desfrutar da vida. Deus trabalhou 6 dias na criação. E no 7º dia ele foi ter prazer, descansar, ter prazer naquilo que ele criou. Qual o sentido de trabalhar tanto e não ter prazer com o trabalho? E aí Deus estabelece que esse seria o padrão para nós também. Nós trabalharíamos por 6 dias e descansaríamos no 7º dia. Por mais absurdo que possa parecer, algumas pessoas precisam se esforçar muito para poder guardar um dia de descanso. E se esse porventura é o seu caso, se esforce para isso. Se discipline para isso. Tenha um dia para você desligar a sua cabeça. Não é só o dia de folga, porque o dia de folga é meio que obrigatório, dependendo da empresa ou do ramo em que você trabalha, você não tem como estar lá batendo ponto naquele dia. Mas faça um esforço para não ter só um dia de folga, para que você possa ter de fato um dia de descanso, um dia para você ficar offline. E veja como o pecado destrói aquilo que Deus criou. Porque isso que eu estou falando é uma coisa tão boa, que não precisaria nem eu estar falando. Estou convencendo alguns irmãos aqui a descansar, a tirar férias. Já pensou? Deus precisa mandar, só tem que descansar, porque ele já sabia. O pecado bagunçou tudo. Aí Deus precisa ordenar. E eu estou dizendo para você, para ser mais claro, que se você não descansa, você está pecando. Na Bíblia, descansar é tão mandamento quanto trabalhar.
Descansar é uma atividade tão espiritual quanto trabalhar. É mandamento de Deus. O que acontece muitas vezes, que nos impede de parar de trabalhar, é que nós começamos a depositar a nossa confiança no nosso trabalho. Nós começamos a depositar a nossa estabilidade financeira e a nossa estabilidade de vida no nosso esforço, no nosso talento como profissional e no emprego que a gente tem. E isso nos deixa muito inseguros e muito ansiosos. Veja o que Jesus ensina em Mateus capítulo 6, versículo 31. E eu estou terminando. Jesus diz assim: portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Esse é um texto que não é voltado para o camarada que é preguiçoso. O camarada que é preguiçoso, ele tem que ter uma injeção de ânimo. Esse texto é um texto que nos ajuda a não ter os excessos em relação ao trabalho. O nosso excesso tem a ver com falta de confiança em Deus. A gente acha que se a gente não tiver na força do braço, as coisas não vão acontecer. Aí Deus nos chama para descansar e para depender dEle. Nos chama ao trabalho, mas nos chama também ao descanso. O trabalho é uma bênção, desde que ele aconteça na medida certa. A ausência de trabalho é preguiça. Excesso de trabalho pode ser um vício. Ambos são pecado. E o pecado sempre estraga aquilo que é bom e aquilo que é a vontade de Deus. Mas através de Jesus, nós podemos restaurar essas coisas. Amém? Nós podemos entender e praticar isso da maneira correta. Deus nos ordena trabalhar. E esse mesmo Deus nos ordena descansar. Tudo feito com equilíbrio. Tudo feito na medida certa e do tempo certo. Que o Senhor nos ajude a encontrar esse equilíbrio. É um bendito equilíbrio. E um equilíbrio que nós, como sociedade, precisamos mais do que nunca. Vamos orar? Fique de pé, por favor. Senhor amado, obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensina a viver. Eu te peço para que o Senhor continue nos ensinando. Eu te peço, Pai, para que o Senhor nos ajude a não lidar com o nosso trabalho com murmurações, com insatisfações, com um coração ruim, mas que o Senhor nos ajude a encarar o nosso trabalho como culto, como louvor a Deus, como ato de obediência a Deus. Que o Senhor nos ajude a acordar na segunda-feira com outro ânimo, entendendo que aquela é a nossa oferta ao Senhor. É parte da nossa adoração ao Senhor. Eu peço para que o Senhor nos ajude a encontrar um equilíbrio nisso tudo. Que o Senhor não encontre nos nossos corações nenhum desses dois extremos tão ruins, nem a preguiça, nem o ativismo. E que o Senhor nos livre de problemas maiores, como consequência desses pecados. Nos ajude, Senhor, a confessar essas coisas como pecados. Que esses não sejam pecados inconfessáveis, pela falta de consciência, mas nos dê uma consciência, para que nós não convivamos de maneira pacífica com nenhum desses pecados. Que a gente possa ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser, e que a gente possa fazer aquilo que o Senhor
nos predestinou para fazer. Em nome de Jesus. Amém.